Olá, nação rubro-negra! Inscreva-se para receber as notificações relacionadas às últimas notícias do Flamengo em primeira mão. Também deixe seu like e ative o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece com o nosso Flamengo. Nação, conto com vocês e muito obrigado. Acontece amanhã, a gente não pode projetar onde os jogos vão acontecer. Mas enfim, sabemos que os jogos serão na semana que vem já as partidas de ida. Primeiro, já pegando carona na classificação do São Paulo. São Paulo e Flamengo, ou Flamengo e São Paulo, que vão se enfrentar na semana que vem. O Flamengo está envolvido. O Flamengo tem um jogo com o Palmeiras. A informação do final da tarde de hoje, até aqui do nosso ESPN FC, é de que haverá uma mescla nesse jogo contra o Palmeiras. Então, os titulares que não jogaram ontem, esses entrarão em campo, mas o Flamengo não terá sua força máxima para enfrentar o Palmeiras aqui domingo. Imaginando, claro, esse confronto de ida das semifinais. Mas a verdade é que o Flamengo tem maiores responsabilidades, porque vai jogar também a semifinal da Libertadores, tem um calendário mais pressionado do que o São Paulo, né? Mas não dá para comprometer uma Copa do Brasil nesse momento. Não dá, até porque é uma decisão para ver quem vai à final. E o brasileiro ainda tem um tempo. Tem jogos, mas tem uma distância grande em relação ao Palmeiras. É que esse jogo, com a diferença de 9, se dá Flamengo, ela baixa para 6, aí tem disputa de título. Se vai para 12, vitória do Palmeiras, olha como único, esse é o jogo de 6 pontos mesmo, né? Se vai para 12... é difícil demais, você ter 12 pontos. Muito difícil. Parecendo truco. Muita coisa. 6, 12. Não, é uma diferença enorme, então, né? Mas o português vai trucar, porque ele deu folga para os caras, ele descansou, sábado, domingo e segunda. O Abel, né? O Abel vai treinar, começou a treinar na terça. Então, assim, o Palmeiras está encarando, minha visão, uma final de campeonato, como deve ser encarado esse jogo. E o Flamengo começou a pensar nele ontem à noite, depois do resultado a questão na Arena é que, da Baixada. O Palmeiras nem joga no meio de semana e está tratando o jogo como uma final, e vai com o time completo e tal. A decisão para o Dorival Júnior, ela é complicada, mas eu, sinceramente, eu acho que, primeiro, a gente sabe, o Campeonato Brasileiro é mais importante do que a Copa do Brasil. O adversário do Campeonato Brasileiro é mais difícil, teoricamente, do que 2 confrontos contra o adversário da Copa do Brasil. Bom dilema, hein? O jogo tem, a gente não pode dizer, e eu neguei, assim, né? A gente falou disso, não dá para chamar de final antecipada, mas tem, como disse o Calçade, um peso. A tabela diz muito. A tabela diz muito. E 6 para 12 pontos é uma diferença enorme, né? Para um campeonato como o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que quando você diz, vai ser um time mesclado, vão jogar os titulares que não jogaram... Bom, se forem só os titulares que não jogaram agora contra o Atlético Paranaense, aí é muito pouco, eu acho bizarro e duvido que seja assim. Também duvido. Duvido que o Dorival faça isso. Não é minha aposta. É porque quando você fala que não é força máxima, eu fico pensando, o que não é força máxima? Exato, porque... O Flamengo, né? O Flamengo, ele tem como mudar 3, 4 peças perdendo muito pouco. Sejamos bem diretos. Pedro joga? Acho que joga. Gabigol joga? Tem que jogar. Gabigol joga, Pedro joga, Arrascaeta joga. Será? Eu acho... Os 3 contra o Palmeiras? Se você... A não ser que... É o jogo do campeonato. É o jogo do campeonato. Eu não consigo pensar de outra forma. É isso. Se o Flamengo tira o pé de alguma forma, amolece esse jogo de alguma forma, por mais que ele tenha grandes jogadores que são reservas, hoje o Vidal agora pode ganhar espaço, não dá para num jogo como esse... Você imagina o Flamengo botar numa arrancada, ganhando jogo atrás de jogo, o Flamengo é o time crescendo, chega agora, tem a chance de diminuir para ser... vamos priorizar outras competições. Se o Flamengo vem aqui e ganha do Palmeiras, especialmente com autoridade... Não vai fazer isso. O Palmeiras que virou, né, a pedra no sapato de quase todos os outros adversários, técnicos, procurando formas de tentar ganhar do Palmeiras. Quando jogam melhor, às vezes o caso do Galo, em algum momento, não consegue matar o jogo, fechar. Isso pode respingar na Libertadores. Porque é uma grande chance de uma final ser Flamengo e Palmeiras. Se o Flamengo vem aqui em São Paulo, se impõe, não só ele volta a respirar fortemente pelo título brasileiro, só que para o restante da temporada, e especialmente para a Libertadores, vai dar um sinal. Olha, hoje a gente tem essa dúvida, colocando aqui Flamengo e Palmeiras mais ou menos no mesmo patamar, né, de favoritismo pensando na Libertadores. Se o Flamengo vem aqui e confirma a grande fase que ele está vivendo,
né, a boa fase ou a grande fase dos principais jogadores, e ele tem jogadores mais desequilibrantes que o Palmeiras, pode ser já um grande sinal, uma virada de chave. Então esse jogo, para mim, tem um peso que vai muito além dos tais dos 6 pontos. Fora a rivalidade dos últimos anos que tá lá em por cima. todo o contexto, vocês entendem que ele é mais pesado do que o jogo de ida contra o São Paulo, contra sim. São Paulo? Da Copa do Brasil, sim. Também acho. Também acho. É mesmo? Também acho. Olha lá. O Flamengo venceu os últimos 4 Ser jogos campeão da contra o São Copa Paulo. do Brasil, bota 60 milhões na conta. Não, mas aí, assim, se o Flamengo estiver olhando acima de tudo pro dinheiro, grandes. aí ferrou, porque O Flamengo venceu com autoridade. Mas- O dinheiro mas é uma ela coisa não- muito racional Mas nessa ela hora. não tá na administração. Não, tudo bem. Mas o Não jogo, é ela. então no jogo pesado, Não é ela. a reação do público. Eu acho que tem, Não é o eu dinheiro. acho que tudo pesa. Tudo pesa. Você fala assim, o Flamengo vai quebrar Tudo se não pesa. ganhar. Fala, tudo bem. Não, mas, é, cara. mas pesa, Birner. Pesa. Mas olha, bem-vindo. o que tem sido São Paulo e Flamengo? Dos últimos 4 jogos, entre eles, o Flamengo ganhou com autoridade. O último, mesmo poupando jogadores, ganhou de 2-0 no Morumbi. Foi o jogo em que o São Paulo mais conseguiu competir nos últimos tempos com o Flamengo. Eu né? acho que ele vai mudar. Fora a época do Diniz. Se não tivesse Fora, o jogo... Historicamente, o São Paulo se dá bem contra o quarta-feira- Flamengo, mas recentemente não. Se não tivesse o jogo quarta-feira, já Copa do Brasil, ele ia para 2 jogos repetindo o time e encarava o Palmeiras quarta e domingo. Agora ele tem quarta, domingo e quarta. E vai repetir exatamente o mesmo time as 3 vezes. Não, mais. exatamente o mesmo tipo não, mas, Mas se ele aí tiver- tudo bem, Mas se ele Calçade, tiver eu que segurar em um concordo. dos jogos, Só que eu sei, ele eu segura na Copa do eu sei Brasil onde você mais do quer que no chegar, Brasileiro. porque Eu te uma, entendo. uma mudança mais radical mexe na forma de jogar. E aí? outra coisa, com o Ele Palmeiras. está pronto para isso? não, e tem a questão física Aí de outra você discussão. olhar para O Flamengo está pronto para isso? Para ter tiro a Arrascaeta? Você só vai jogar com o Everton? Você vai jogar com um centroavante só? Com um meia? Então você vai... Então, mas isso tem que Você vai acontecer em mudar a algum beirada. momento. Você O vai botar Arrascaeta Cebolinha, sentar, descansar. Você vai ver que o Vidal pode jogar. Vidal qual que é o poderia outro. jogar. Bom, assim, me parece tava no que banco até nessa outro dia. sequência de São Paulo, Palmeiras, São Paulo, aí eu não sei qual que era no final de semana seguinte, e Vélez, qualquer que seja do final de semana seguinte, Exatamente. mesmo que seja um jogo difícil contra um adversário pesado, eu não me lembro, vamos ver qual ver, é, mas ali, evidentemente, eu acho que jogadores serão poupados. Talvez o Dorival faça o que vinha fazendo no Campeonato Brasileiro, porque é bom lembrar, o Dorival estava mexendo no time inteiro no Brasileiro, né? Sim. Os reservas vinham jogando e dando conta do recado. É isso que eu acho que não vai acontecer. A questão é que esse jogo é um jogo especial. É um Botafogo. Jogo... Botafogo. Botafogo e Flamengo, dia 28. Então, E eu Vélez? acho que no jogo Legal. contra o Botafogo, provavelmente a gente vai ver o Flamengo completamente modificado, aquele que vinha jogando no Campeonato Brasileiro. Né? Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. E tem um outro detalhe contra Agora. o Palmeiras, uma questão tática. Toco até pro professor Calçade. Joga com os 3 volantes ali, a Arrascaeta na frente, o volante do trio ali, o tal do Losango, 2 atacantes, Gabigol recompondo um pouquinho ali do lado direito, se necessário, ou fecha um pouquinho mais os espaços pelo lado, jogando com o Cebolinha ou com o Vidal? Como é que... No O cenário, que o Palmeiras pede? no cenário teoricamente? normal, o Flamengo ia jogar do jeito que está jogando hoje. Tá. Nenhuma mudança para pegar o Palmeiras, até porque se ele perde, ele vai ser taxado de louco. Porque é o seguinte, ele vem ganhando assim. Ele já foi um pouco diferente contra o Atlético Ele Paranaense. vem tá? ganhando assim, mas Vale ele vem lembrar. ganhando assim e ele não vem ganhando mexendo na equipe. Assim, Sim. O Dorival Isso hoje veio com concordo. uma coisa diferente. O Flamengo é o Gabigol, o Pedro, a Arrascaeta, o Everton Ribeiro, tal. E ali o lado Aliás, ocupa isso de um é jeito, engraçado, ocupa né, com o Calçade? Gabigol, passa a Rodinei, mas esse aqui é o Flamengo. O que você está falando é aquilo que o Vitor Pereira disse lá atrás, de que o Losango, que é uma forma que tem dificuldade para recompor e depende de Deixa jogadores espaço pelos lados. e depende de jogadores que você tem para recompor. Né? Você Mas tem que exigir mais de Gabigol, mais de Arrascaeta, mais de todos eles. Aí eu não consigo Everton. ver a mudança também, Calçade, até olhando para o histórico recente, e claro que nós estamos falando de agora o primeiro confronto do Dorival contra o Palmeiras pelo Flamengo, mas nos últimos tempos é o Palmeiras que tem mudado, quer dizer, o Palmeiras que tem mudado, se não na escalação, tem mudado na postura na hora que vai enfrentar o Flamengo. E eu entendo completamente isso. Eu acho que, em geral, quando você tem 2 times bons e que se enfrentam, a tendência é que o time menos capaz tecnicamente se preocupe mais com peças dos adversários, com a qualidade que o outro time tem. E tem sido assim. O Abel, o Abel tem essa característica nos grandes jogos, né?
pode ser contra o Atlético, pode ser contra o Flamengo, às vezes até em jogos contra o São Paulo, que tecnicamente não é superior ao Palmeiras, mas que tem a sua força, sobretudo quando joga no seu estádio. Então, o Abel faz isso. E por isso mesmo eu acho que o Abel pode até, de repente, ter uma postura diferente do time que muitas vezes entra em campo e joga os jogos, vamos dizer, normais. Mas o Flamengo eu não acredito que vai mudar. A questão é uma eventual mudança acontecer pela mudança de peças. Mas, não sei, eu acho que não faria sentido nenhum. Você está falando do Campeonato Brasileiro e de um jogo que é um jogo muito especial. Se ele achar que pode administrar, eu acho que é mais lógico ele jogar com o que ele acha melhor no final de semana e for para tirar 3, 4 jogadores, obviamente. Contra o São Paulo na ida. Claro. Lembrando que a semifinal da Copa do Brasil... As forças dos times. Flamengo e Fluminense, eles ficam, digamos assim, os dois usam um Maracanã, então um vai decidir em casa, um vai decidir fora, certamente. Não sei. Não, já foi. Não. Lembra da discussão que teve contra o Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Paranaense? Porque o sorteio, inicialmente, tinha um mando... Será que eles vão dirigir o sorteio dessa forma? Acho que não dá. Eu acho que é bem possível. Mas não é justo. Já em outra fase já teve assim, porque não só são times da mesma cidade, São Paulo e Corinthians são times da mesma cidade, mas jogam em estádios diferentes. Os dois usam o Maracanã. Então, fatalmente, deve no sorteio ter esse direcionamento. Se o Flamengo joga a primeira em casa e depois ele tem o Botafogo, vai continuar em casa. A logística... é Brasília, né? Botafogo e Flamengo, não é Brasília? Brasília? Se eu não me engano. Pode ser. Então, mas a logística pode pesar também nesse caso do Flamengo, de fazer um jogo... Se bem que São Paulo, Ponte Aérea também não quer dizer nada, né? E as substituições ontem começaram a ocorrer a partir dos 83 minutos. Então, esquece. A pergunta é boa, ali, né? Deu um minuto. Será decidido no ataque, que são duas belas duplas. Aliás, eu li no Twitter, não sei quem escreveu, mas assim, o futebol brasileiro vive um momento de boas duplas de ataque, né? O que é muito legal, né? Porque às vezes aparecem trios, às vezes é um cara mais isolado, um cara que faz a diferença mais sozinho, e agora nós temos duplas muito boas. A semana está sendo de duplas boas, né? Ontem os dois do Corinthians, hoje os dois do São Paulo muito bem, esses dois do Flamengo sempre bem, recentemente. Pode ser uma resposta baseada numa discussão do que é do nosso idioma. A pergunta, duelo será decidido no ataque. Perfeito. O que é decidir? Você acha que o número de chances vai ser parecido para ambos? Se não for, o duelo está sendo decidido na construção, na recuperação de bola, né? A qualidade do apoio. E outra, o ataque para decidir depende do que a defesa adversária não faz ou faz. Você fala, cada um vai ter 3 chances de gol. A questão é que assim... Boa lembrança. Eu acho que você olhar para essas duas duplas de ataque e imaginar que assim, capacidade de decisão dessas duas duplas de ataque é covardia, com todo respeito. O Pedro é mais jogador que o Caleri. Não tem comparação do ponto de vista do potencial, na capacidade. Até acho que o Gabigol não vive seu melhor momento, de fato. O Pedro seria convocado para a seleção argentina, né? Ele vai para a seleção brasileira. Não, é porque você falou assim, eu sei, ele vai para a seleção brasileira, por isso que eu tô brincando. Mas a gente sabe que as coisas não são assim também, não é olhar para, aqui, esses daqui são melhores, hein? Eles têm mais capacidade. O jogo não eles têm é apenas isso. Exatamente. Se fosse assim, também. era fácil, a gente não precisava nem jogar os 90 minutos. Até porque só botava os 4 para jogar, ficamos finalizando, chutando fora da área, quem fizer mais não precisa nem os outros 9 entrar. E o goleiro do Flamengo é o goleiro melhor que o São Paulo. Eu acho que no caso do São Paulo, ele é mais decidido sem a bola e do Flamengo com a bola. É isso. E o São Paulo, se sem a bola não tiver 110% de perfeição, o jogo vai ser uma desgraça. Como é para qualquer adversário. Contra o Flamengo. Para os outros. Contra o Flamengo, eu acho que o adversário vai sempre precisar. Não vou dizer ser impecável, mas ser muito eficiente do ponto de vista defensivo, jogar sem a bola, tirar os espaços, não deixar o Flamengo trabalhar. Porque se deixar o Flamengo trabalhar a bola, se deixar o Flamengo colocar em prática toda a habilidade e a qualidade dos seus jogadores, fica muito difícil. Então, qualquer adversário do Flamengo, essa coisa de que não, tem que partir para cima, tem que não sei o quê, não pode deixar o Flamengo confortável. Não, me parece que sempre com o potencial e a capacidade que tem o Flamengo, você tem que... E o São Paulo tem essa característica? O São Paulo gosta de marcar mais alto. O São Paulo não é um time que marca atrás. Não costuma fazer isso. E não é um time hoje que tem essa variação, vamos dizer aqui, né? Quando marca mais atrás, parece invulnerável. Exatamente. O Filipão, após o segundo jogo, né, o jogo da eliminação na Copa do Brasil, perguntaram para ele, né? Poxa, mas em casa, depois de ter empatado no Maracanã, não era para ser um pouquinho mais ofensivo, um pouquinho mais atrevido, arriscar um pouco mais?
E ele falou, não, porque do outro lado está o Flamengo, que é um time especial. Ele até ironizou, não é um time aqui da esquina do bairro. Mas ele falou assim, não tenho como enfrentar o Flamengo de peito aberto. Ou como está na modinha já desde 2019, de igual para igual. Essa foi a estratégia do Filipão. Ele tentou travar o jogo no Maracanã, foi sufocado, o Flamengo deveria ter vencido, mas ele saiu com 0-0. Essa é uma ótima questão. Em casa, ele não ousou. Mas eu não me lembro do São Paulo, com o Rogério, ter jogado alguma partida sem tentar enfrentar o adversário de peito aberto. O São Paulo tentou enfrentar todos os times de peito aberto, patando, perdendo, ganhando jogos, times mais fracos. Mas agora é melhor pensar 2 vezes.